O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caros irmãos, nós ouvimos na primeira leitura, Antigo Testamento, né? Nós ouvimos na primeira leitura um relato de multiplicação dos pães. Mas no Antigo Testamento já acontecia isso, padre? Sim, não é que acontecia todos os dias, não é que acontecia com frequência, mas aconteceu sim. Ah, então Jesus não é o primeiro, não? Então pensei que fosse. E a pessoa fala isso como se não fosse tanta novidade que Jesus multiplique pães, porque já acontecia nos tempos do Antigo Testamento. Mas não se deve pensar assim. Antes de tudo, porque quando Jesus multiplica os pães, nós ouvimos o relato no capítulo 6 do Evangelho segundo João. Povo católico, acorda para a Santa Escritura. Eu lembro que quando eu tomei posse da paróquia anterior, de onde eu vim, eu comecei com muito esforço a fazer o povo a se familiarizar com a Escritura Sagrada, inclusive fora da missa também. Então, era uma paróquia que há um certo tempo estava relativamente abandonada, o povo sem instrução de nada, e alguns, pelas minhas costas, não na presença, dizia: eu pensei que a gente tinha recebido um padre, a gente recebeu foi um pastor. Pois é,
Para você ver a santa ignorância, né? A falta de instrução, como era tremenda. E não era só de onde eu vim, não. A gente encontra hoje em quase todas as paróquias, capelas e assim por diante. Então, estamos no capítulo 6 do Evangelho segundo João. Por que estamos destacando isso? Porque Jesus, diante da necessidade do povo, multiplica os pães, preparando os apóstolos para o que aconteceria pouco depois. E o que aconteceu pouco depois, alguns dias depois? Aconteceu a última refeição com os apóstolos, a última ceia, a Páscoa judaica, onde ele transformou pão e vinho em seu corpo e sangue. Siga um raciocínio. Jesus terá pensado: eu vou alimentar esse povo, vou multiplicar os pães, para que mais tarde os apóstolos comecem a entender. Bom, o poder que ele teve para multiplicar a matéria, multiplicando os pães, tem também para transformar a matéria, tornando-a seu corpo e sangue. É um preparatório que ele fez com os apóstolos. Nos diz aqui o Evangelho que estava próxima a Páscoa dos judeus. O que é que a Páscoa dos judeus festeja? A libertação da escravidão do Egito. O que é que festeja a Páscoa cristã? A libertação da escravidão de Satanás, da escravidão do pecado. Pois bem, então nos diz o evangelista que estava próxima a Páscoa dos judeus. Essa informação não é gratuita, não. Porque foi nessa dita Páscoa que estava se aproximando que Jesus foi sacrificado como vítima de nossos pecados. Mais uma razão para entendermos essa multiplicação dos pães que o apóstolo João relata no Evangelho. É o que eu já falei para vocês, um preparatório para o que ele faria mais tarde, que seria a transubstanciação. Bom, Jesus olhou para aquele povão, sentiu compaixão, pessoas que o acompanhavam há muitos dias, naquelas missões, naquelas pregações. Uma prova de que grande parte, não todos, mas grande parte daquele povo era um povo pobre, pobre demais. Tanto é que eles ofereceram ou tinham apenas 5 pães e 2 peixes. Além da questão quantidade, tinha a questão qualidade. Eram pães de cevada, não eram pães de trigo. Qual a diferença, padre? Naquele tempo, hoje não, mas naquele tempo, pão de trigo tinha um preço muito baixo. Hoje está carinho que está medonho, né? Misericórdia. E se você for a bom preço, Carrefour e companhia, misericórdia. Fui comprar um pão italiano uma vez, 30 e tantos reais. Não, deixa o pão aí ficar mofado, podre, não quero não. Pois é. Naquele tempo, o pão de trigo já tinha um preço baixinho, pois o pão de cevada era mais barato ainda. Muito mais barato. Então, para um povo que apresenta 5 pães de cevada e 2 peixinhos, por si só, já revela a humildade, a condição social, a pobreza daquele povo. Aí Jesus faz um teste, faz uma prova com o apóstolo Filipe. Era um dos 12 apóstolos. Vem cá, Filipe. Escuta, tem muita gente aqui, ó. Gente que mora longe, gente desalentada, gente que já está até com fome. O que é que vamos fazer para alimentar esse povo? O evangelista João já informa. Jesus perguntou isso a Filipe para prová-lo, para testá-lo, porque o próprio Jesus já sabia o que ia fazer.
Qual foi a prova? Jesus esperava ouvir de Filipe essa resposta: Senhor, com a tua presença tudo se resolve. Não temos nem por que esquentar a cabeça com isso. Foi essa a resposta que Filipe deu? Não, não foi. A resposta foi: ai meu Deus, e agora, Jesus? Está difícil. Nem 200 moedas de prata resolveria a situação. É gente demais. Cá para nós. Uma vez, vocês já pegaram uma sacolinha com 200 moedas de prata? Pesa demais. Em uma das paróquias por onde eu passei, ao final da festa do padroeiro, era um padroeiro, tinha tanta moeda para contar, contar essas moedas. Depois eu fui pegar as moedas para ver se transformava em cédula e levar ao banco para depósito na conta da paróquia. Aí estava o pacote de moeda em cima da mesa do jantar. Aí eu fui pegar o pacote, pensando que era leve, a mão passou direto. O pacote ficou lá do jeito que estava, de tão pesado que era. Aí eu disse: danou-se, que bicho pesado é esse? Aí eu, com raiva, aborfelado, peguei num saquinho e levantei. Eita, pesa. Pois é. Aí o apóstolo Filipe disse: nem 200 moedas de prata resolveria a situação. O apóstolo Filipe passou no teste feito por Jesus, foi reprovado. Porque Filipe ainda não estava se dando conta que a presença de Jesus garantia uma solução. Foi falar em quantidade de dinheiro para comprar pão. Oh, meu Deus! Isso é para que vocês percebam que os apóstolos não eram assim tão adiantados na compreensão das coisas, não. Eles eram meio tartarugas, meio muito lentos. Aí depois chega André, outro apóstolo. Ó, Jesus, tem um menino aqui com 5 pãezinhos velhos de cevada e 2 peixes, mas não resolve nada, com tanta gente desse jeito. Aí Jesus, com muita paciência, recomendou: olha, manda o povo se sentar no gramado aí, aqui tem muita relva, tem um gramado, manda o povo se sentar, vamos resolver isso aí. Aí Jesus recebeu o que o povo tinha, que era pouco demais, 5 pãezinhos e 2 peixinhos, foi partindo, e aí foi se multiplicando, daqui a pouco todo mundo de bucho cheio, e ainda sobraram 12 cestos, muita coisa, viu? Então Jesus multiplicou a matéria. Vocês com certeza, tanto pessoalmente como por televisão, quem sabe até da parte de pregadores famosos da televisão, que eu não vou dizer o nome, porque vocês já desconfiam quem pode ser, já devem ter ouvido a seguinte explicação: o milagre de Jesus consistiu em fazer cada um repartir o que tinha, não pensar só em si. O milagre de Jesus consistiu em fazer com que cada um saísse de si, quebrasse seu egoísmo e partilhasse o que tinha com todos. Por isso que todos se alimentaram. Não, que isso aconteceu. Aquele garotinho, com o que tinha, entregou a Jesus o pouquinho que tinha e Jesus multiplicou. Mas a verdade é que, matematicamente falando, só se tinha 5 pães e 2 peixes. 1, 2, 3, 4, 5, ainda sei matemática. 5 pães e mais 2 peixes. Isso é literal, só tinham isso. Essa conversa fiada de que cada um tinha um estoquezinho escondido na sacola, e Jesus operou o milagre no sentido de que cada um saísse do seu egoísmo e partilhasse tudo o que tinha, isso é conversa de gente que não tem fé. Porque o que nós acreditamos, o que os santos ensinaram, é que realmente eram só 5 pães e 2 peixes, e Jesus, pelo seu poder, multiplicou a matéria, providenciando alimento para todos, e como está escrito, sobraram 12 cestos. Tenham cuidado com certos pregadores. Pregadores que procuram tirar do Evangelho
aquela textura do milagre. Não, isso tem uma explicação, isso aí é porque cada um já tinha e dividiu e daqui a pouco todo mundo comeu. Minimizam, deixam por menos. Cuidado com gente assim. Foi milagre de verdade. A palavra que o apóstolo João usa é sinal. Jesus realizou um sinal. Por que sinal, padre? Sinal. Deus dá um sinal para quem acredita nele. Deus dá um sinal para socorrer nossa fraqueza, tirar nossas dúvidas. Nós temos o costume de chamar de milagre. Não está errado não, está tudo certo. Só estou dizendo que João prefere a palavra sinal. Tá? Então, esse evangelho aqui tem muito a nos ensinar. Primeiro, porque mostra que Jesus, tendo o poder de multiplicar a matéria, tem também o poder de transformar pão de trigo e vinho de uva em seu corpo e sangue. O que realmente aconteceu poucos dias depois, porque o apóstolo diz, eu já repeti para vocês, estava se aproximando a Páscoa dos judeus. Quinta-feira santa à noite, Jesus, numa Páscoa judaica, numa refeição pascal judaica, cria a nova Páscoa, onde ele próprio é o pão celeste, onde ele próprio, como disse São João Batista, é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, porque purifica o mundo. Uma lição prática para todos nós também é que Deus pode, do pouquinho que temos, fazer grandes obras. Claro que pode. Cada um de nós, às vezes, amanhece o dia desanimado. Eita, vou ter que enfrentar esses ônibus que não tem hora certa para sair, uns ônibus cheios de sujeira, que acolá parece uma barata andando dentro do ônibus. Daqui a pouco o ônibus fica superlotado, todo mundo de manhãzinha tendo que ir para o trabalho. Tem hora que você amanhece tão indisposto para enfrentar essa rotina. É verdade isso? Mas é complicado. Passagem cara, qualidade do transporte nunca melhora, é uma sucataria atrás da outra. Estou rindo para não chorar, viu? Porque eu sei que é ruim. Mas aí, o pouquinho de ânimo que você ainda tem, o pouco de entusiasmo que você ainda tem para se levantar, para se preparar, para enfrentar essa rotina, entregue a Deus ao longo do dia, que Deus vai fazer com que esse pequeno esforço que você faz para prosseguir a vida, ele vai dar um longo alcance a esse pequeno esforço. Nunca se dê por derrotado. Prossiga, persista, é necessário. Vocês ouviram aqui no Evangelho, uma multidão com pouquíssimo. Daquele pouquíssimo, Deus fez muito, chegou a sobrar. Pois é. Se temos dificuldade de entender o que Deus quer nos dizer, paciência. Os apóstolos também tinham. Demoraram muito a entender. Na verdade, a compreensão dos apóstolos eram 12 cabeça tapada. Eita, homenzinhos de cabeça dura aqueles ali, viu? Não estou exagerando não, é porque era mesmo. Uma prova disso, que eu já mencionei aqui várias vezes, é a de que Jesus com frequência falava: olhem, o Filho do Homem irá a Jerusalém, lá ele será preso, será torturado, assassinado na cruz, mas ressuscitará ao terceiro dia. Os cochichavam: vem cá, o que é que ele quer dizer com ressuscitar ao terceiro dia? Eu sei lá, pergunta tu a ele. Eu não, vou perguntar nada a ele não. Não sabiam que era isso. Nós hoje sabemos, mas eles não sabiam não. A compreensão dos apóstolos tornou-se muito mais ampla e aberta só com a vinda do Espírito. Antes já tinha uma certa compreensão, claro, mas destampou de reis com Pentecostes,
com o Espírito Santo. Mas para isso eles também se interessaram, para isso eles também se esforçaram. Então façamos a mesma coisa. Procuremos entender nossa fé, procuremos saber dar as razões de nossa crença a quem perguntar, a quem questionar, a quem duvidar. Hoje temos uma enorme facilidade com a tecnologia da informática. Claro, a internet tem muito lixo, mas tem também muita coisa boa. Compete a você saber separar o trigo do joio e ficar com o trigo, ficar com o que é bom, não é? Então levem para casa hoje essa rica mensagem do Evangelho do capítulo 6, daquele texto escrito pelo apóstolo João. E a diferença da multiplicação dos pães ocorrida no Antigo Testamento é que é o próprio Deus que, via direta, opera essa transformação no Evangelho. E como uma preparação, como já explicamos, para depois os apóstolos compreenderem que se tratava de um prenúncio da transformação do pão em vinho em seu corpo e sangue para o sacrifício se fazer presente e, no segundo momento, para nos alimentarmos do banquete celeste. Aqui está a essência, o núcleo, a razão de ser da Santa Missa, a presença real do sacrifício da cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.